A paz do Senhor Jesus, alunos da Escola Bíblica Dominical. Reitero que você não esqueça de duas coisas: que as aulas presenciais para a classe de adultos já foram retomadas em todas as nossas congregações e também de compartilhar essa aula com o maior número de pessoas que for possível. Hoje nós estudaremos a lição 13. O título é Quando Deus Restaura o Justo. O textuário desta revista, ou desta lição, está em Jó, no capítulo 42, versículo 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Capítulo 42, versículo 10 do livro de Jó. A verdade prática diz assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo 42, versículos 1 a 17. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste a mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e ofereceram e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo o quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão e em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um dele lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Queza, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O objetivo geral dessa lição é mostrar que o grande amor de Deus é evidenciado na prosperidade dos seus filhos. Estamos na última aula desse curso. Em 13 lições,
estudamos mais um pouco sobre o livro de Jó. Digo mais um pouco porque a profundidade desse livro comportaria mais tempo, mas mesmo assim penso que não fizemos apenas um sobrevoo sobre o livro, ou mesmo nadamos na sua superfície. O que eu e o professor Sandro Pereira procuramos fazer foi tentar dar um mergulho, o mais fundo possível, dentro do tempo que tivemos. Preparar essas aulas e transmiti-las a vocês foi uma jornada marcante de aprendizado e conhecimento de Deus. Esperamos que tenha sido assim para você também. Hoje estudaremos o momento quando Deus restaura o justo Jó. Depois de idas e vindas no longo itinerário espiritual de Jó, parece que tudo terminou como havia começado. Jó, um homem rico e famoso. Todavia, se esse entendimento fosse mantido, nada daquilo que o livro de Jó procurou ensinar teria sido absorvido. A visão distorcida da religiosidade praticada nos seus dias, onde Deus sempre recompensa os bons e pune os maus durante essa vida, continuaria sendo mantida. E não é isso que o livro de Jó se propõe mostrar. Na verdade, a sua mensagem é diametralmente oposta a esse tipo de entendimento. Como escreve o professor José Gonçalves, Jó terminou rico e próspero, mas não do mesmo jeito que havia começado. Temos no prólogo um Jó íntegro, reto, que se desviava do mal. Porém, como demonstrado nos diálogos com os seus amigos e o testemunho do próprio Criador, ele estava autoconfiante e cheio de justiça própria. Evidentemente que o texto deixa bem claro que ele não foi submetido à prova por conta disso. Mas Deus, na sua onisciência soberana, permite que ele passe pela fornalha. E é aí que Jó tomará consciência de quem ele era de fato. No princípio da sua provação, Jó queixa-se de Deus, mas durante o seu longo sofrimento, ele queixa-se a Deus. A diferença parece apenas de ordem gramatical ou mesmo semântica, mas é muito mais do que isso. Na verdade, a queixa de Jó ocorre primeiramente porque ele está vendo a sua prova sobre uma antiga cosmovisão. Os justos não sofrem. Durante a sua jornada, Jó passa a perceber que de nada adianta continuar queixando-se de Deus. Ele precisa queixar-se a Deus. Isto é, conversar com o Senhor e buscar nele a resposta para o seu dilema. Nesse aspecto, Jó entra na fornalha crente e sai dela santo. Não há dúvida de que, anteriormente, Jó também compartilhava com a crença tradicional da justiça retributiva. Deus recompensa os bons e pune os maus. Quando o Senhor vira o seu cativeiro, entre aspas, Jó tem consciência de que a prosperidade acontece em meio à adversidade e que a prosperidade deve ser vista no seu aspecto relacional e não comercial. Deus dá porque ama e é adorado porque é reconhecido como fonte deste amor. O primeiro discurso divino reduziu Jó a um silêncio atônito, mas não arrancou dele nenhuma ação. Dá uma olhadinha em Jó no capítulo 40, versículos 3 até o versículo 5. Ele confessou que nada significava, botei entre aspas aí, e pôs a mão sobre a boca. Mas agora ele agia, respondendo positivamente ao ver a luz no fim do túnel de seus sofrimentos. Ele confessou a sua ignorância e arrogância. Ele esteve errado ao abusar de Deus com as suas queixas amargas. Ele falou de assuntos
sobre os quais pouco ou nada sabia. Confessou que havia coisas, abre aspas, altas demais para ele, fecha aspas, e que não deveria ter sido o seu falar infantilmente ou ter falado infantilmente sobre elas. Jó, porém, experimentou uma espécie de experiência mística. Veja o versículo 5. Vendo Deus, ou seja, a sua teofania, por conseguinte, ele se arrependia e abominava a si mesmo. Naturalmente, ele era um pecador, mas as coisas tinham ficado claras, já que ele não sofria por causa do estado ou do seu estado pecaminoso, nem era punido em razão desse mesmo estado. Seus sofrimentos tinham sido grandes demais para serem lançados na conta da sua vida moral. Não obstante, quando olhou Deus, Jó viu a massa lamentável em que se transformara e arrependeu-se de todas as palavras duras e de todos os atos maus que tinham caracterizado a sua vida. O humilhado Jó podia agora avançar para a cura e para a restauração. É o que encontramos no epílogo do livro e que nesta aula vamos estudar. Bem, na primeira parte dessa aula, quero destacar a importância da experiência com Deus revelada em Jó no capítulo 42 e especificamente no versículo 5, onde o patriarca diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O conhecimento experimental por meio da administração do Espírito Santo é muito mais revelador, poderoso e eficaz do que aprender de outros, ler em livros e etc. A visão que Jó teve da teofania lançou nova luz sobre os seus problemas de conhecimento e sabedoria. Jó foi soerguido mediante a sua experiência no diálogo direto com Deus, vivenciando uma experiência mística. É maravilhoso obter conhecimento da parte de outras pessoas. Podemos obter muito conhecimento a partir de livros que outros escreveram, mas também precisamos da iluminação do Espírito Santo. Dessa maneira, nosso crescimento espiritual é auxiliado. Essas diferentes maneiras de obter conhecimento não competem umas com as outras. Sempre será uma tolice depender somente da experiência mística. Algumas pessoas, muito superficiais, reivindicam demais para si mesmas. Existe aquele misticismo falso das massas populares. Em muitos casos, a profecia das pessoas são vazias, em comparação com o conhecimento acumulado que os mestres descrevem em seus livros. Mas isso não significa que o Espírito Santo não haja de forma independente, proferindo conhecimento ou conferindo conhecimento e sabedoria como um dom da graça. Ao contrário, o Espírito atua muito mais intensamente do que os reformados acreditam. Somos pentecostais e acreditamos nos dons e na atualidade da atuação, revelação e revestimento do poder através do Espírito Santo. Nesse versículo 5, a voz de Deus levou a Jó à revelação divina e foi assim que ele foi colocado na vereda certa e aí é que atingiu a maturidade espiritual que lhe faltava. A teologia tradicional é insuficiente. A inspiração divina deve permear a nossa mente e continuar a ensinar-nos novos discernimentos e novos conhecimentos. Eliú tinha afirmado ser um revelacionista, em contraste com os 3 amigos de Jó, que eram apenas indivíduos dogmáticos e tradicionalistas. O dogma é bom, as tradições são boas, mas também precisamos da revelação. Veja Jó 33, versículo 8.
Mas sempre entram abusos em qualquer sistema. Eliú afirmava demais o seu próprio respeito. Ele se julgava possuidor de tremendas revelações, mas não foi capaz de responder à simples indagação: por que os inocentes sofrem? Apesar disso, pôde fazer mais adições proveitosas à discussão do que fizeram os outros 3 amigos. O misticismo, por certo, é motivo de abuso pelos fingidos, conscientes ou inconscientemente. Além disso, sempre tenhamos receio do homem que faz de suas revelações algo mais importante do que o conhecimento de outras pessoas, porque esse homem é arrogante. Além disso, as revelações algumas vezes tendem a ser subjetivas e auto-inventadas, e às vezes baseadas nas próprias funções psíquicas do indivíduo, que ele confunde com os movimentos do Espírito de Deus. Não é, portanto, sem razão que Paulo nos orienta a julgar as profecias. Veja 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 e 1 Tessalonicenses 5, nos versículos 19 até o 21. Ademais, todos os modos de conhecimento são imperfeitos e contêm erros. A primeira coisa que o verdadeiro místico faz é duvidar de sua própria revelação. Ele precisa submeter tudo a teste, provando os espíritos, entre aspas. Mas também deve ter receio dos indivíduos dogmáticos e tradicionalistas que negam a necessidade da inspiração do Espírito Santo. Esses fazem estagnar a fé religiosa, e aquilo de que menos necessitamos é a estagnação. Precisamos de pessoas que experimentam modos de conhecimento e anseio por, abre aspas, ultrapassar as tradições. Nada existe de tão mortífero para a causa pela verdade do que o homem que só sabe citar versículos bíblicos, como se esse modo ou esse método resolvesse todos os problemas no céu e na terra. Em primeiro lugar, a própria Bíblia não pretende solucionar todos os problemas de conhecimento. Em segundo lugar, as interpretações podem fazer a Bíblia apoiar sistemas muito diferentes entre si. Portanto, precisamos avançar e experimentar. Precisamos dedicar-nos à perene investigação. O versículo 5, para algumas pessoas, apresenta, abre aspas, a lição suprema do livro de Jó. Porém, embora o versículo não nos dê a lição suprema, ainda assim temos uma lição importantíssima. Nem mesmo para o verdadeiro místico a inspiração recebida é suprema. Caros alunos, a lei do amor é a revelação suprema. As pessoas ficam inchadas tanto pelo conhecimento acumulado como pelo revelado, mas o amor ultrapassa ambos os tipos. Vamos nos lembrar o conhecido texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, que diz o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O que agora Jó conhecia acerca de Deus era incomparável às suas ideias anteriores, pois, então, ele era realmente um ignorante. A confrontação pessoal com Deus silenciou sua argumentação e aprofundou ainda mais seu respeito por Deus. Ao dizer, abre aspas, os meus olhos te veem, fecha aspas, o sábio tornou-se um profeta. Veja lá Isaías capítulo 6, versículo 5. E, à semelhança de um profeta que contempla um Deus santo, foi lançado nas manoplas do autoaborrecimento. Assim sendo, o versículo 5 está
indissoluvelmente ligado às linhas que se seguem. Finalmente, Jó, o orgulhoso sheik, tomou consciência da sua pecaminosidade e foi capaz de se confessar. Jó obteve a melhor resposta para o problema do mal quando esteve com Deus. Na presença de Deus, sabemos que há respostas para o enigma do sofrimento, embora não obtenhamos respostas racionais. Deus está em seu trono, sua presença está à disposição dos homens e, finalmente, tudo correrá bem no mundo. A segunda parte da aula está baseada no capítulo 42, versículos 1 a 4 e no versículo 6, que mostra a humilhação de Jó. Luiz Stadelmann, citado por José Gonçalves nesse livro aqui, que é uma das bases do nosso estudo, ressalta que Jó reconhece que os desígnios de Deus ultrapassam infinitamente o entendimento humano. É essa a conclusão que chegou por meio da reflexão teológica sobre os dados da razão, da experiência e do diálogo. E precisamente, quando entrou nas zonas do mistério que somente Deus pode esclarecer. Percebeu, por fim, que na sua busca estava em jogo, além da inteligência, a abertura do coração, a liberdade de espírito, o rigor moral. São atitudes religiosas que o ajudaram a compreender que a sabedoria do homem vem de Deus, que não é algo que sobe de baixo para cima, mas que desce de cima para baixo e que é uma luz de Deus que ilumina a minha inteligência. Por isso, Jó pôde afirmar que seus olhos viram a Deus, isto é, o Deus da interioridade, não da exterioridade. Deus já não é objeto de sua reflexão e de suas palavras, mas pessoa viva com quem entrou em comunhão com humildade e arrependimento. Fica claro isso no versículo 1 até o versículo 6. Em Jó 42:6, nós lemos o seguinte: por isso me abomino e me arrependo. Sobre o arrependimento de Jó, alguns pontos merecem ser considerados. Primeiro, Jó jamais afirmara não ter nenhum pecado. Ele tão somente havia insistido sobre o fato de serem os seus sofrimentos tão grandes que não podiam ser explicados por seus pecados. Ele também confessara ter plantado algumas sementes do mal na sua juventude, lá em Jó 13:26, mas não sentia que estava sofrendo por causa desses erros. A confissão de pecado que vemos no presente versículo, na verdade, era a arrogância por haver falado infantilmente contra Deus em seus discursos ousados. Naturalmente, ele obteve uma boa visão de todos os seus pecados e a sua confissão abriu caminho para a cura e a restauração. É sobre isso que o epílogo trata. Embora seus pecados não fossem a causa das suas dores. 2. Para que Jó fosse curado e restaurado, ele teve de experimentar a presença de Deus e crescer espiritualmente. Dessa maneira, seus sofrimentos atuaram como medida disciplinadora que provocou o seu crescimento espiritual. 3. Jó tinha sido um egocêntrico em sua suposta sabedoria e espiritualidade superiores. Ele foi um homem exemplar, conforme deixa claro o próprio prólogo. Contudo, sua visão de Deus o tornou um homem muito mais teocêntrico do que ele era, e isso foi necessário ao seu crescimento. Embora tivesse sido um homem exemplar, em comparação a Deus, ele se dissolvia no nada. Então, ele desprezou a si mesmo
como uma criatura pecaminosa e arrependeu-se no pó e na cinza. Arrepender-se no pó e na cinza era, na lição de John Gill, uma cerimônia externa usada pelas pessoas chorosas e penitentes. Veja Jó 2,8 e Jonas 3,6. Era uma expressão de sinceridade e de arrependimento. 4. Jó foi deduzido ao autoaborrecimento, uma experiência especial para os homens que usualmente são arrogantes acerca de quem são e do que fazem. Estando assim reduzido, Jó pôde ser exaltado em sua restauração. Jó abominou suas palavras, mas também abominou a si mesmo. Ele atingiu o máximo da humildade. A humildade é uma virtude espiritual que falta ao ser humano e faltava também a Jó. Abre aspas, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, que ele, a seu tempo ou no tempo oportuno, vos exalte. É o que a gente lê em 1 Pedro capítulo 5, em versículo 6. Quinto, amargura e orgulho tinham se seguido à sua perda de riqueza, às suas perdas familiares e à sua saúde. Veja Jó 32, 33, 35 e 36. Ele tinha de libertar-se desses sentimentos antes que pudesse ser restaurado. Mas não foram eles que causaram as suas dores. Ele já estava sofrendo quando essas coisas lhe sobrevieram. Na verdade, as dores de Jó é que as causaram. Sexto, levado à presença de Deus, Jó revelou-se a si mesmo. Em nenhum sentido, um hipócrita, mas piedoso e possuidor de uma fé que a sua aflição não pôde abalar, Jó ainda assim possuía autojustiça e era falho quanto à humildade. O capítulo 29 desvendou plenamente essa questão. Na presença de Deus, entretanto, ele antecipou, por assim dizer, a experiência que Paulo registra em Filipenses 3, 4, 9. E o problema foi solucionado. Os piedosos são afligidos para que possam ser conduzidos ao autoconhecimento e ao autojulgamento. Tais aflições não são penais por causa de seus pecados, mas são remediais e purificadoras. O livro de Jó fornece uma sublime ilustração da verdade anunciada em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 31 e 32 e em Hebreus 12, 7 a 11. O melhor de tudo é que o autoconhecimento e o autojulgamento são o prelúdio para maior frutificação. Veja os versículos, capítulo 7, versículo 7 até o 17, João 15, 2, e tem uma série de versículos lá em Juízes 5, 13, Ezequiel 1, 28, 2 e 1 e Daniel 10, 5 até o versículo 11. Bom, dando prosseguimento ao conteúdo do prólogo de Jó, destaco a intercessão de Jó em favor dos seus amigos, presentes em Jó 42, versículo 7 até o versículo 9. Essa intercessão dá-se no contexto de um revisionismo teológico. Deus fala aos amigos de Jó que esses não falaram a respeito dele o que era reto como Jó havia falado. A necessidade da apresentação de sacrifícios para expiar a culpa demonstrava inquestionavelmente que os amigos de Jó haviam pecado ao fazerem ousadas afirmações teológicas sobre Deus. Isso significa dizer que o registro daquilo que eles disseram, que faz parte do livro de Jó, é, sem dúvida, inspirado. Todavia, nem tudo aquilo que falaram refletia a verdade de Deus. Há, todavia, muitas coisas ditas por eles que em parte era verdade. Como já destaquei, sempre foi a intenção do autor de Jó mostrar que a defesa da justiça retributiva como a única opção teológica possível era um equívoco. Ela acusava inocentes ao afirmar
que eles estavam sendo punidos em virtude de um pecado pessoal cometido, quando, de fato, isso não era verdade. E Jó era o exemplo claro disso. Por outro lado, retirava o direito do Senhor de ser soberano. Ele também privilegiava uma relação de troca e não de um relacionamento interpessoal. Quando levava às últimas consequências, transformava Deus em um objeto e o homem em mercadoria. Schomberger acreditava que é exatamente isso que o Senhor está condenando aqui, visto que Jó também sofre reprimenda por parte de Deus quando demonstrava orgulho e autossuficiência. Jó, ao contrário dos seus amigos, estava à procura da espiritualidade que vem de dentro, fruto de uma relação íntima com Deus, e não simplesmente dos dogmas externos da religião. Deus dirige-se aos amigos de Jó e os aconselha a irem ao patriarca para que este interceda por eles. Veja Jó 42, versículos 7 e 8. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como uma provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuou íntegro e com o seu caráter reto, conforme a sua humilhação demonstrou. Agora, esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. Bem, rapidamente, eu quero falar sobre a restauração de Jó, que está lá nos versículos 10 até o 17 do capítulo 42. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não como uma retribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual, entre aspas. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Veja o versículo 11 do capítulo 42. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente as suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensava ser um julgamento de Deus. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu. Pois, abre aspas, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía, está escrito lá no versículo 10. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social e material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Partindo para a conclusão dessa aula, quero relembrar quais foram as lições mais profundas deixadas por Jó, servindo-me das importantes percepções de David Atkinson, no seu comentário bíblico sobre o livro de Jó, que também é citado pelo pastor José Gonçalves. Em primeiro lugar, deve ser destacado que a mensagem de Jó é bem clara. Existem coisas entre o céu e a terra que estamos longe de imaginar. Nesse aspecto, Jó é envolvido no propósito divino, mesmo sem ter consciência disso. Há, portanto, incertezas, quebra-cabeças e ambiguidades na vida de fé que devemos deixar como parte dos mistérios de Deus.
Em Deuteronômio 29, a gente lê: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Devemos aceitar o fato de que Deus tem os seus mistérios e então receber o dom dado por Ele para mantermos-nos de pé em tempos de incerteza. Jó, portanto, é um gigante da fé nesse aspecto. Isso serve de exemplo para que nos humilhemos diante do Senhor e peçamos a Ele que aumente a nossa fé e que nos prepare para momentos como esse. Em segundo lugar, há uma advertência no livro de Jó contra a superficialidade de nossas pregações, ou da nossa pregação, em especial quando se trata de pregarmos a verdade. Por todo o livro de Jó, a gente pode observar a insensibilidade dos amigos dele quando mostram grande determinação em fazer com que Jó aceite aquilo que eles tinham como sendo certo. Ora, ninguém será ajudado por simplesmente querermos que aceite nosso ponto de vista, mesmo sem saber se ele, de fato, revela a verdade. Deveríamos, portanto, aprender do episódio das cinzas o seguinte: que é preciso escutar o outro ou simplesmente estar com ele. Em terceiro lugar, ficou patente na mensagem de Jó que o povo de Deus também sofre e passa por reveses. Nesse aspecto, as pessoas boas e piedosas também sofrem. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Isso deveria servir de exemplo para não se julgar alguém pelas desventuras que as circunstâncias da vida acabam impondo a ele. No universo da fé, a bênção também advém da dor. Nesse aspecto, o sofrimento cura mesmo quando tudo à sua volta demonstra o contrário. No sofrimento de Jó, o seu corpo, mente, espírito, relações, emoções e vontade estão envolvidos. Nada fica de fora, já que todos estão interligados. Quando se ajuda alguém, deve ser observado que não é uma parte daquela pessoa que está sendo ajudada, mas o seu ser integral. Para algumas pessoas, o maior sofrimento vem por conta da sua fé, pois o crente sempre espera uma resposta de Deus, que fica em silêncio às vezes. Portanto, Jó mostra que a convicção moral pode fortalecer-se em meio à adversidade. É exatamente isso que é corroborado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Em qualquer lugar, há uma grande diferença entre uma crença, que Pascoal chamou de o Deus dos filósofos, e a fé no Deus vivo, que se deu a conhecer. Os amigos de Jó reduziram as suas crenças em Deus numa simples categoria lógica e tentaram enquadrar Jó dentro dela. Esse entendimento, evidentemente, era distorcido e foi reduzido a uma mera lógica natural. Essa fé via o Senhor apenas como o Shaddai, o Todo-Poderoso, em vez de Jeová, o Deus do pacto. Isso serve de exemplo para apegarmos-nos àquilo que Deus diz de fato na sua palavra, em vez de dar crédito a uma lógica distorcida. Só se conhece a Deus naquilo que Ele quis que o conhecêssemos. Para o cristianismo, a revelação máxima de Deus completou-se em Jesus Cristo. Em quinto lugar, fica o exemplo da perseverança de Jó. Ele permaneceu firme e conscientemente convicto da sua inocência, mesmo em meio à adversidade. A voz da consciência, educada como deve ser pelo Espírito de Deus, que, por suposto, estava presente quando o Senhor interrogava Jó, não deve ser ignorada. Da mesma forma que não ajudamos quando ignoramos as necessidades do outro, também não nos ajudamos quando ignoramos a voz da nossa consciência. Em sexto lugar, a lei do olho por olho, dente por dente, que é centrada na culpa, deve ser entendida no contexto da lei do amor, tomando a graça como ponto de partida.
Não há dúvida de que há lugar para um julgamento divino, pois habitamos em um universo moral. Todavia, essa doutrina pode ser usada erroneamente e, em vez de restaurar o caído, acaba bloqueando o caminho da graça. No livro de Jó, se observa que Deus ultrapassa a lei do olho por olho, dente por dente, ao conceder a Jó o dom da sua doce presença. Da mesma maneira, a doutrina da graça transfere as questões de teodicidade, da busca por causas passadas, para a esperança de uma redenção futura. As questões de teodiceia de Jó permanecem sem resposta, porém são colocadas em um contexto mais amplo e mais pessoal, no qual não precisam mais ser formuladas. Em sétimo lugar, o mais importante do livro de Jó não são os seus sermões ou a teologia apresentada, nem tampouco a crença ortodoxa, nem sequer o caráter reto de Jó. Ainda que tudo isso seja importante, é apenas o reflexo de algo muito maior: o caminhar em comunhão com Deus nesse mundo e o poder desfrutar da sua presença. Isso é ilustrado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, quando, mesmo através do sofrimento que lhe causava um espinho na carne, ele desfrutava de profunda comunhão com Deus. Em oitavo lugar, o livro de Jó nos transmite uma mensagem de alento, mesmo em meio ao maior e mais intenso sofrimento. Mesmo que não se saiba quando o sofrimento acabará, fica a mensagem que o Senhor transformará nossas feridas em louvor. Deus não prometeu nesse mundo uma vida livre de sofrimentos. Abre aspas, no mundo tereis aflições, está lá em João 16:33. Nem tampouco que conheceremos todos os segredos de Deus. Entretanto, Ele prometeu-nos a sua graça. Alguns experimentarão cura e restauração nessa vida, enquanto a recompensa de outros será no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem tampouco a morte. Veja Apocalipse 21, 1 e 4. Todavia, a graça aqui e agora para todos nós. Finalmente, para concluir, lembro que Jó, ao menos em 2 oportunidades, fez referência à necessidade de ter alguém que intermediasse o encontro dele com Deus. Isso, mais uma vez, aponta para a mediação de Cristo. O fato é que Jó percebia a si mesmo como encurralado pelo seu amigo que o responsabilizava pela situação que estava passando, sem levar em conta o que ele dizia. Jó tinha certeza de que um mediador imparcial e justo que parasse para ouvir a sua defesa, sem dúvida alguma, ficaria do seu lado. Ele faria o oposto do seu amigo que o acusava de forma injusta, sem nem mesmo entrar no mérito dos seus argumentos. Portanto, podemos afirmar que Jó é um livro essencialmente cristocêntrico. Bem, chegamos ao final da nossa jornada. Meu desejo, como sempre, é que o nosso bom Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.